Bom dia a todos. Bitcoin agora cotado a 67.800 dólares. Quero passar um pouco da minha visão de momento para vocês, mesmo que a gente esteja consolidando, né? Porque afinal a gente pode considerar ainda, na minha visão, que a gente está numa grande consolidação, seja nos últimos meses ou seja nos últimos dias também, né? Consolidações em tempos gráficos diferentes. Então eu quero passar um pouco dessa percepção para vocês, quais os principais suportes, as principais resistências, né, onde a gente precisa de fato demonstrar força para que a gente consiga, enfim, né, romper de novo a all-time high e aí sim, quem sabe, dar início ao ciclo que a gente tanto espera, né? Então vamos lá. Primeiramente eu começo falando de tempos gráficos maiores aqui. Na minha visão a gente está sim numa consolidação ainda, por mais que possa parecer que a gente já rompeu, né? Porque a gente teve aquele dia importante ali naquela segunda-feira da semana passada ainda, né, quando a gente teve aquela reversão de perspectiva sobre a aprovação do ETF, do ETH. Então, naquele momento, quando a maioria do mercado acreditava que o ETF não seria aprovado pela SEC, e a gente mudou totalmente as probabilidades nesse dia, né, saindo de mais de 70%, ou mais de 90%, na verdade, do mercado acreditando que não seria aprovado, para 70% acreditando na aprovação. A gente teve um pump importante naquele dia no mercado e a gente acabou rompendo, né, esse padrão gráfico que a gente vinha apresentando aí nos últimos pelo menos 2 meses, né? E foi um rompimento interessante naquele dia, porque foi um rompimento com volume, né? Foi para as altcoins principalmente, foi um rompimento com aumento de Open Interest, né? No caso do Bitcoin não foi porque o Open Interest foi muito para o ETH, foi muito para as altcoins. Mas aquele dia foi um dia importante e que talvez ele seja decisivo ainda para o que vem pela frente. Por que eu digo isso? Porque depois que a gente conseguiu esse rompimento dessa região, né, a gente voltou para retestar aqui esses 67, 66 mil dólares, mas para mim aqui justamente o principal suporte do curto prazo que eu acho que a gente não pode perder para que a gente não tenha um atraso ainda maior na nossa bull run, na nossa renovação de all-time high, na nossa out-season. Então, perder esses 66.500 dólares hoje, eu acho que seria ruim para o curto prazo, tá? Seria algo que realmente poderia impactar e atrasar um pouco esse processo de alta mais forte, né? Que a gente tanto aguarda aí. Afinal, ao longo dessa correção, né, que a gente teve aí nesses últimos meses, foi uma consolidação corretiva, né? A gente teve grandes oportunidades de acumulação, né? Então eu cito aqui o dia que o Irã atacou Israel, por exemplo, eu cito esse 1º de maio também, que foi um dia de boas oportunidades de compra, dentre outros, né? Mas eu destaco esses porque realmente foram os principais, tá? Se vocês perceberem um pouco minha voz, um pouco fanha, é porque eu tô meio gripado, mas de toda forma eu queria gravar para vocês para passar um pouco da minha visão nesse momento, já que tinha uns dias aí que a gente não se falava, tá bom? Então, esse é o cenário para mim de longo prazo. A gente precisa ainda mostrar mais força para realmente provar que esse rompimento aqui foi verdadeiro, né? Esse rompimento do dia 20 aqui foi verdadeiro. Para isso, o que a gente precisa fazer? Passar, né, desses 73, 72 mil dólares aqui e começar a fechar candles acima, né? Só a partir disso é que a gente vai realmente ter mais confiança de que agora vai, né? Porque isso ainda não aconteceu. A gente teve um dia muito bom e depois, nos 3 dias seguintes, a gente já devolveu e desde então a gente está consolidando, né? Então esse para mim é um cenário assim de longo prazo e tal. A gente precisa demonstrar força, não tem outra. Passando aqui dos 72 e tal. Então, passou dos 72, eu acho que vai, tá? Apesar de tantas vezes, né, a gente tá tendo tantos alarmes falsos nesses últimos meses, tantos rompimentos falsos, né, e a gente acaba voltando para dentro do range de consolidação, mas eu acho que quando passar desses 72, a tendência, né, se entrar um volume legal, é que a gente realmente consiga ir embora. Claro que a gente depende de notícias, né, inclusive esses últimos meses, né, a gente foi muito impactado por notícias tanto negativas, e principalmente negativas, mas positivas também, como foi essa mudança da perspectiva da aprovação do ETF, e elas vão sempre acontecer, né? A gente não pode trabalhar pensando no que pode vir de notícia pela frente, pensando no CIS, né? Porque isso realmente é algo que está fora do nosso alcance. Então, o que eu enxergo aqui
pensando mais em tomadas de decisão. Eu acho que se a gente voltar, né, nos 70 mil aqui, e foi a mesma coisa que eu falei lá quando a gente estava nessa faixa de preço, né, é que a gente nunca compra e nem longa com o preço esticado depois de uma alta importante. Então, nesses dias aqui, né, eu acho que são dias de pensar em realizações. Então, aquele trade seu que está indo no alvo, pensa em dar uma realizada. Aquela altcoin que você tem na sua carteira para o longo prazo e que está chegando num topo importante, dá uma realizada. Talvez tenha alguma moeda que esteja feia, esteja chegando numa zona de resistência, short. Né? Então acho que essa é a minha interpretação desse movimento aqui. Agora, descendo um pouco o tempo gráfico, né, eu acho que a gente pode ter uma outra visão sobre esse preço atual do 68K, que é o seguinte, né? Nós temos ali naquela região dos 60 mil dólares um suporte importantíssimo. Né? Então, quando a gente olha para o VPVR, por exemplo, a gente vê que a gente tem um ponto de controle nessa região e por isso, né, eu considero que seja extremamente válido se na minha visão a gente não está longe de ter compra no Bitcoin para o longo prazo, porque para mim é só lá nos 55 mil, e eu nem comprei Bitcoin, para vocês terem noção, quando ele foi nos 56. Né? Eu acho que talvez tenha sido um pouco preciosismo demais da minha parte, mas é porque realmente eu entendo que as compras em preços justos para o Bitcoin, considerando correções que ele não fez, talvez no semanal, sejam lá nos 55, né? Enquanto as altcoins não, né? As altcoins deram oportunidades muito melhores quando a gente esteve com o Bitcoin corrigindo. Mas enfim, se não dá para comprar para o longo prazo, qual é uma boa alternativa? Pensar em trades, né? Então, eu acho que, como esse 60K é um suporte importante, a gente poderia, por exemplo, traçar o Fibonacci lá do 60 até o topo aqui do 72, e aí a gente já vai ver que a gente está em 0,382 de FIBO. Então eu acho que é uma opção válida, por exemplo, né, para quem está buscando novos longs, ou para quem está até realmente querendo se expor mais no BTC de alguma forma, talvez o longo prazo não seja o ideal, mas um trade possa ser uma alternativa. Então, daria para pensar num trade começando aqui nesse preço atual e pensar numa buy zone ali até 0,618 aqui pelo menos. Então seria ali até os 65 mil e tal, algo nesse sentido, né, fazendo um preço médio nos 66, para estopar ali abaixo dos 60. E eu digo isso não é válido só para o Bitcoin. Quando eu falo do Bitcoin assim, geralmente é para usá-lo como referência mesmo para o restante do mercado. Né? Então, dentro dessa faixa de preço, ou seja, enquanto o Bitcoin estiver entre 68 e 65, a gente pode estar olhando para novos longs em altcoins. E é assim que a gente tem tratado, né? A gente está com várias. A gente está com várias operações nesse momento aqui dentro do escritório. Algumas são shorts, outras são longs, tá? Mas são vários trades aí que a gente tem. E enfim, é algo que a gente pode pensar. Né? Eu particularmente, eu não vou entrar ainda nessa faixa de preço atual, porque é um preço que a gente está aí vamos lá, desde quarta, terça, segunda-feira, pode colocar segunda-feira. E dentro desse preço eu já abri algumas operações. Então agora para eu abrir novas, né, eu vou querer ver um preço talvez um pouco mais abaixo para estar diferenciando das demais, assim, né? E não assumindo riscos semelhantes àqueles que eu já assumi ao longo dessa semana, né? Então eu acho que é uma região válida, sim, para se pensar em longs, tá bom? E sobre o momento atual também, né? A gente tem um padrão aqui, na minha visão, de a gente precisa conseguir demonstrar força acima dessa região dos 70, né? E o suporte de momento é aquele que eu comentei com vocês dos 66, 66 e 500, tá bom? Sobre o sentimento, eu acho que o sentimento está bem neutro, na verdade, o sentimento aqui do BTC, tá? A gente tem movimentos pouco significativos, eu diria, né, ao longo de consolidações, no long short ratio, enfim, ainda para mim nada muito claro assim em relação aos indicadores de sentimento. Eu prefiro aguardar para ver como será quando a gente conseguiu aquele rompimento importante que eu comentei, né, passar aqui dos 70, 72 ou então, né, quando a gente se perdermos os 66, 66 e pouco.
O que eu destaco negativamente aqui no curto prazo, tá? É um aumento de open interest que a gente teve nesse último movimento corretivo que foi ontem, né? Então, nessa queda aqui, ó, quando a gente cai dos 68.800 e vai até os 66.700, não foi um movimento que me agradou. Tá? Aumento no long short ratio com aumento no open interest. A gente sabe que essa é uma confluência quando o preço está caindo, né? Que a gente não gosta de ver, tá bom? Mas, por outro lado, a gente teve muitos longs sendo liquidados aqui nesse fundo, né? Com vendas a mercado também relevantes, a gente acabou segurando. Mas não me espantaria se a gente fosse lá naquele 66, quem sabe buscar captar mais liquidez ali naquela região, já que a gente teve, né, esse aumento de open interest, e a gente vai ter, querendo ou não, resistência aqui nessa faixa de preço acima, tá bom? Mas espero que tenha ficado claro aí a minha visão para vocês. Eu particularmente não estou realmente tomando grandes decisões nesse momento, tá? Eu vejo como uma consolidação. As decisões que eu tinha para tomar, eu já tomei ao longo dos últimos dias. Tem moedas em buy zone, tem moedas em sell zone, tá? As moedas da nossa carteira. Então a gente criou um canal novo muito legal dentro do programa de membros, né? Que é o Guia Cripto. Então entrem lá e confiram, né? Você que está querendo comprar, está querendo se expor em alguma altcoin, veja se ela está ou não na buy zone. Você que está querendo dar uma realizada, está desconfortável, veja também, né, se aquela altcoin sua que subiu nos últimos dias está ou não em zona de venda, ok? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí todos que assistiram, deixem o like aí, enviem nos comentários também como é que vocês estão entendendo o momento do mercado, qual que é a perspectiva de vocês, e um ótimo sábado a todos. Valeu e um abraço.